Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, os presentes, os internautas também. É uma alegria enorme. Sempre que eu volto aqui, meu coração se comove porque eu me sinto muito à vontade aqui pela presença dos irmãos encarnados, dos desencarnados também. E eu tenho um carinho especial por essa casa, não me canso de dizer isso. E sempre vou repetir. A primeira vez que me foi oportunizado de falar sobre a doutrina espírita foi aqui, no dia 5 de janeiro de 2023. A primeira vez que foi oportunizado para que a gente estudasse um pouquinho mais da doutrina e viesse falar aqui em nome de Jesus através da doutrina espírita. Pois bem, um recadozinho que eu gosto sempre de deixar no início da palestra é que tudo aquilo que eu falar e não tiver de acordo com a doutrina espírita, isso é um equívoco meu, porque a doutrina espírita ela é pura, ela é sã e tem todo o conteúdo necessário para guiar a humanidade no caminho reto. E tudo aquilo que eu falar tiver de acordo com a doutrina espírita, isso é mérito da espiritualidade, da equipe espiritual de Jesus Cristo, que está aqui inspirando, trazendo o que tem que ser dito neste momento para que o coração de cada um se aqueça um pouquinho mais. Pois bem, vamos conversar sobre consciência e atrelada à consciência, o despertar espiritual. O tema é a consciência e o despertar espiritual. Essas meditações foram extraídas através dos livros de Emmanuel e Joana de Ângeles. Então é uma mistura do conteúdo dos dois, que são espíritos altamente evoluídos que vêm nos ajudando, a nós, nessa jornada tão linda, né? Chamada encarnação, de provas e expiações. Pois bem, o que é consciência? Se nós formos separar essa palavra, consciência. Ciência é um método de se conhecer algo, de se estudar. Consciência, a nível intelectual, seria basicamente nós termos a clareza de perceber o ambiente à nossa volta e reagir a esse ambiente. Seria eu estar acordado, atento, desperto, para perceber tudo isso que está me influenciando, seja em questões emocionais ou questões materiais. Por exemplo, o ambiente aqui está me influenciando. Eu percebo vocês, eu olho para vocês, eu falo para vocês. Isso influencia o que eu penso, o que eu digo. As minhas emoções, o que eu estou sentindo, o que eu senti hoje, o que eu senti durante a semana, também me influencia. E eu perceber tudo isso, trabalhar as minhas emoções e o ambiente ao meu redor e agir mediante a isso, isso é ter consciência. Perder a consciência é eu perder a percepção do ambiente à minha volta e das minhas emoções. E eu ajo de qualquer jeito. Talvez uma pessoa que tem uma deficiência intelectual, uma deficiência neuronal, um problema neuronal, não tem consciência dos seus atos. Pois bem, basicamente, isso se chama consciência. E consciência existe níveis. Consciência, pré-consciente e inconsciente. A consciência é isso que eu acabei de falar. É eu perceber o ambiente à minha volta, o meu estado interior e reagir a ele. Isso é consciência. A pré-consciência é aquilo que está um pouco abaixo da consciência, eu tenho que fazer um esforçozinho para lembrar. Está na pré-consciência. Por exemplo, o que eu comi ontem no almoço? O que eu fiz na quinta-feira da semana passada? Está aqui, mas não está perceptível ainda. Eu tenho que fazer um esforço para lembrar. Pré-consciência. Inconsciente é aquilo que está na minha mente, mas eu não consigo perceber por algum motivo. Traumas, por exemplo, sofrido em alguma época da humanidade, da nossa existência, é uma coisa que está no inconsciente, mas que influencia as nossas ações. Nós não percebemos. Por isso que existem terapias, todos os profissionais da saúde mental, por assim dizer. Para trazer aquilo que está no inconsciente, a gente vem a trabalhar esse inconsciente e agir de uma forma melhor. Pois bem, e esses são os 3 níveis. A nível consciencial, aí vai ao infinito. Existe consciência sensorial, consciência de percepção, consciência social, consciência individual e por aí vai. Falar de algumas aqui só para ir contextualizando para nós chegarmos na consciência espiritual. Pessoal, quando eu falo, eu tomo muita água. E hoje, então, vou tomar ainda mais porque minha garganta está bem irritada.
Porque segundo a consciência sensorial, o meu corpo percebe que em Salvador do Sul funciona assim, ó. 2 graus negativo hoje. Amanhã está 15 graus. Isso é consciência sensorial. Os meus sentidos percebem. E meu corpo reage. Imunidade um pouco baixa, a garganta fica irritada, um pouco de gripe e tal. Isso é consciência sensorial. O meu corpo reage ao ambiente à minha volta. Consciência social, por exemplo. Eu sou um ser, um indivíduo que mora em uma sociedade. E eu tenho que respeitar as leis dessa sociedade. Os costumes dessa sociedade. Por exemplo, por mais que músicas espíritas sejam lindas, eu não posso, à meia-noite, ligar um paredão com a música espírita. Porque eu tenho que ter consciência social. Entende? Por mais que é bom, posso fazer isso? Não posso. Porque eu entendo que meu vizinho precisa dormir. O meu mundo não existe só eu, existem pessoas. E eu tenho que ter essa consciência para respeitar. Eu não posso acelerar a toda velocidade, o carro, a moto, numa rua, porque existem pedestres, existem outros carros. Isso é ter consciência social. Consciência espiritual. Aqui a gente já começa a entrar no tema propriamente dito. O que é consciência que eu falei? É eu perceber o ambiente externo à minha volta, o ambiente interno e reagir a ele. Consciência espiritual é eu ter a clareza de que o mundo espiritual existe e eu vou reagir a esse mundo espiritual. Porque eu tenho ciência, eu tenho conhecimento, eu tenho a certeza de que o mundo espiritual existe e eu tenho que buscar essa conexão. Isso é consciência espiritual. Despertar espiritual. Aí a gente entra na segunda parte do tema. Consciência já está um pouco esclarecido, creio que esteja. Agora vamos para o despertar da consciência espiritual, que é exatamente isso. Olha, eu sei que existe, então de alguma forma eu vou buscar. Tem pessoas que buscam através de meditação, tem pessoas que buscam através do espiritismo, tem pessoas que buscam através da igreja católica, umbanda, igreja evangélica, hinduísmo e por aí vai. Centenas de escolas filosóficas e espiritualistas que nos conectam a essa espiritualidade que nós acabamos de despertar para ela. Mas esse despertar espiritual também tem seus níveis. Porque não é só acordei. Não funciona bem assim. Joana de Ângeles e Emmanuel. Emmanuel traz o 4º nível. Joana de Ângeles traz 3 níveis. Consciência de sono, consciência semi-desperta e consciência desperta. Emmanuel traz o 4º livro. 4º nível. Consciência de prece. Vamos analisar cada uma, ponto a ponto. E não lembra do vizinho, não lembra do marido, não lembra da esposa, não lembra do filho, lembra de si mesmo. Porque o Espiritismo, acima de tudo, é um ensinamento para si. Porque eu só posso modificar a mim mesmo. Posso influenciar os outros, óbvio, posso influenciar. Mas não, esse conteúdo não é para a pessoa que tu vai lembrar. É para você, é para mim. É para mim que fui elaborando o conteúdo, é para você que está ouvindo, não para outra pessoa. E não é um julgamento. É apenas um estudo, uma constatação, porque através do estudo a gente consegue ter a clareza do que nós devemos fazer. Quando nós não temos o estudo, nós não temos a clareza do que, qual é o próximo passo a ser dado. Com o estudo, tudo fica melhor, porque a nossa mente fica mais clara a respeito do que possa ou não ser feito. Pois bem, vamos ao primeiro nível de consciência, consciência de sono. Digamos que é um nível de consciência em que o indivíduo não reconhece que existe algo espiritual. Ele vive somente para a matéria. Se alguém fala que existe Deus, que existe a espiritualidade, que existe uma vida após essa vida, essa pessoa nem se importa. Basicamente é o ateu. Basicamente. A pessoa que não crê. É uma consciência de sono. Por mais que a espiritualidade faça barulho em volta dele, diga que ela existe, por mais que mesas girem, por mais que cartas sejam psicografadas, por mais que haja a cura dos santos na igreja católica, na igreja evangélica, na umbanda, por mais que exista provas evidenciais, cabais, provas contundentes de que a espiritualidade existe,
Quem está na consciência de sono não consegue acreditar. Não consegue. É a pessoa que vive exclusivamente para a matéria, vive para os 5 sentidos. Vive para os 5 sentidos. Se eu consigo ver, tocar, cheirar, sentir, isso existe. Se eu não consigo ter essa percepção que os 5 sentidos me traz, não existe. É a consciência de sono. Eu vivo para satisfazer aquilo que o meu ego diz. Eu vivo para satisfazer aquilo que esse momento presente pede. Eu estou dormindo para a espiritualidade. Não adianta. Por mais que a espiritualidade trabalhe, eu, encrostado no meu sono, não consigo despertar. Por mais que eu receba chacoalhões da vida, por mais que haja debilidades físicas em mim, eu não consigo fazer uma prece, porque eu ainda estou dormindo. Morreu, acabou. Não existe mais nada além dessa vida. Essa é a consciência de sono. Nós, lá atrás, quando éramos ainda primitivos, passamos por essa consciência, por isso que eu digo que não é um julgamento. Atire a primeira pedra aquele que não esteve dormindo para a espiritualidade em alguma encarnação. A gente já passou por isso. Quem está aqui hoje, digamos que está num outro nível, que a gente vai conhecer daqui a pouco. Mas nós já passamos por isso, porque tudo são modos de evoluir também. Quando eu não creio, eu tenho a oportunidade de questionar. E o questionar leva à sabedoria. Não existe conhecimento sem questionamento. Não existe sabedoria sem indagações. Se aquele que está dormindo consciencialmente para esse despertar espiritual se questionar, algum estalo vai dando. Algum estalo vai. E a gente já passou por isso em alguma encarnação nossa. Eu não vou lembrar qual que é o livro, mas salvo engano, tá? Desculpa, me veio agora a lembrança. É no livro Evangelho segundo o Espiritismo, em que Allan Kardec esclarece que o primeiro sinal de evolução no homem primitivo foi quando ele reconheceu que acima dele existia alguém. E ele buscou se conectar. Ele fez desenhos nas paredes, ele fez um sol, ele fez um bonequinho ali. Isso já foi o primeiro sinal de despertar espiritual, de evolução, no caso, de evolução. Porque quando nós saímos daqui e olhamos para cima, significa dizer que isso aqui já não faz tanto sentido como eu achava que fazia. Eu preciso de um algo a mais. Eu preciso desse algo. Contudo, é um estado de consciência que existe. Consciência de sono. Pois bem, vamos ao segundo nível dessa consciência, que é a consciência semi-desperta. Sabe aquele momento que o despertador toca, que o despertador desperta a dor, né? Tem que levantar. Nesse friozinho é terrível. Mas imagina, teu despertador tocou e tu meio que vai levantando ali, sabe que tem que acordar, mas não acordou ainda. Sabe que é preciso, os boletos estão ali chegando. Nem existe mais boleto, né? Vai no Pix, né? Alguma coisa assim. Só não vou falar de cheque, né? Porque aí vai denunciar a minha idade, né? Não pode, né? Então, vamos equalizar a coisa. É aquele momento que assim, ó, tu tá querendo levantar, sabe que tem que levantar, mas ainda tá deitado. Consciência semidesperta. Para esse despertar espiritual, a consciência semidesperta é aquela pessoa que está no estágio de eu sei que existe. Eu sei que existe alguma coisa além dessas coisas que eu vejo, mas não estou nem aí. Entendeu? Se existe ou se não existe, quando eu morrer eu vou saber melhor, entendeu? Eu vou viver a minha vida. É aquela pessoa que até crê em Deus, mas não pensa, por exemplo, na influência que Deus tem sobre a vida dela. Ela até crê na espiritualidade, mas não pensa naquela questão, salvo engano, 459 do Livro dos Espíritos, que os Espíritos vêm esclarecer que eles nos influenciam, comumente são eles que nos dirigem. A pessoa que está na consciência semidesperta não está atenta para isso. Ela até crê, porque talvez alguém ensinou, os pais ensinaram que existe. Mas vive assim, como diz os franceses, à volonté, né? É a vontade.
Vive à vontade. Não para, por exemplo, que se existe um mundo espiritual, se existe um Deus, então há um propósito que está acima do propósito que a sociedade do meu tempo exige. Então, fica estagnado. Sabe que existe, mas não busca. Talvez busca até nos momentos difíceis. A situação está ruim agora. A saúde está debilitada. A condição financeira está decaindo. Alguma coisa está ruindo. Aí essa pessoa lembra, existe um camarada lá em cima que dizem que ele resolve os problemas, né? Então vamos lá. Existe ali o centro espírita, né? Eles têm os espíritos lá e tal. Não, tem igreja evangélica, que lá tu recebe a unção. Ou seja, apertou, vou na igreja evangélica pedir a Santo Expedito, que é o santo das causas urgentes, né? Ou Santa Rita, que é a santa das causas urgentes também. Apertou o sapato, a pessoa corre. Resolveu o problema, ela corre também, só que fugindo. Entende? Então é uma consciência semi-desperta. Eu sei que tu existe, mas eu vou recorrer a você só quando me é conveniente. Eu vou te buscar só quando me é conveniente. Eu não quero saber de reforma íntima, por exemplo. Porque me reformar a mim mesmo significa reconhecer que eu tenho defeitos. Ora bolas, como eu ter defeitos? Deixa eu na minha consciência de sono. Porque está mais confortável, é mais cômodo, não é mais quentinho? Sabe essa consciência de sono quando a gente acorda ali, nesse friozinho, tem o edredom ali, o quarto bem aquecido. Não é gostoso? Não dá vontade de passar a vida inteira na consciência de sono? Dá. Mas o tempo vai passando, as próximas encarnações vêm, as segundas chances infinitas Deus vai nos dando, e a consciência em algum momento tem que despertar. E a gente já chega agora no cume, consciência desperta. Eu creio, ouso dizer que todos que estão aqui têm a consciência desperta. A grande massa social já tem a consciência desperta. O que é a consciência desperta para esse despertar espiritual? É eu saber que existe, mas não só saber. Eu dou passos para me aproximar dessa espiritualidade. Eu busco essa aproximação, porque eu sei que de alguma forma é importante. Significa que eu já sou uma pessoa bem lapidada, bem moldada? Não. Significa apenas e tão somente que eu sei que existe e caminhar irei em busca dessa espiritualidade, seja em qualquer escola religiosa. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E essa pessoa começa a dar os primeiros passos. E acha uma religião, encontra uma religião ali que fala mais ou menos ao coração dela. E essa é a consciência desperta que a maioria das pessoas vivem. Porque, querendo ou não, a grande maioria das pessoas dá alguns passozinhos. Talvez não são passos longos, contínuos, persistentes, mas todo mundo está ali. Vocês estão aqui. Independente do que você tenha feito hoje no seu dia, no seu ano passado, tu está aqui buscando. Isso é uma consciência desperta. Independente de como foi o teu pretérito, o teu doravante está aí por ser escrito. Então, quando se dá esses passos de vir a uma casa espírita, de ir a Umbanda, de ir à igreja evangélica, à igreja católica, o hinduísmo, seja lá o que for, é uma consciência desperta, onde você levantou da cama, pôs um casaquinho ali, passando um pouquinho de frio, né? Mas anda. Eu ouvi uma frase certa feita, caminho se abrirá. Eu acho que é isso, do hinduísta Osho, salvo engano. Desculpa a referência se não está correta, tá? Porque é caminhando que se faz o caminho. E o despertar espiritual é justamente isso, é despertar para a espiritualidade e caminhar. Conheça a ti mesmo nesse despertar. Olha, eu posso frequentar a casa espírita uma vez por semana nas palestras, então caminhe uma vez por semana até as palestras. Eu posso ir uma vez à casa espírita no domingo para o evangelho, então caminhe uma vez à casa espírita para o evangelho. Faça o que você puder hoje, só não deixe de fazer. Eu não posso ir à casa espírita, então leia a Bíblia, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, converse com alguém que está nessa caminhada também. Faça, desperte,
Crie a vontade. Não é que você vai ser perfeito. Não é isso. Não é que você vai mudar do dia para a noite, que tudo vai melhorar. Não é isso. Despertar é gradual. É paulatino, é passo a passo. É a conta-gotas. Esse despertar espiritual começa, e eu acho que nunca tem fim. Vou ousar dizer isso, tá? Mas eu acho que nunca tem fim, porque a gente tem que sempre despertar. De repente você estava dormindo, imagina que você despertou para a consciência semi-desperta. Pô, então existe alguma coisa, deixa eu levantar. E aí você te levanta e começa a buscar. Nessa busca você acaba descobrindo que, pô, tenho que melhorar algumas coisas em mim. E aí começa a reconhecer. De repente você está largando vícios. De repente você está alimentando virtudes e está sepultando os vícios. E esse é o propósito. Nós temos a eternidade toda pela frente. O Haroldo Dutra Dias fala uma coisa que ficou na minha cabeça. E eu transmito a vocês se você já não ouviu. Nós costumamos fazer planos para essa vida. E esquecemos de fazer planos para a eternidade. Porque os nossos planos têm que ser pensando no seguinte: olha, eu sou um ser eterno, para sempre eu viverei. Então tudo que eu faço hoje reverbera por toda a eternidade. Então, independente do como que seja a sua vida, a sua conduta hoje, sem fazer nenhuma menção a isso, um passinho que tu der hoje, reverbera por toda a eternidade. Nós somos eternos, não morremos, apenas só existe uma vida. Paulo de Tarso falou, é uma vida que existe. Agora, morte, nascimento e morte são dois acontecimentos que ocorrem numa vida chamada eternidade. Despertar espiritualmente falando é eu ter essa consciência. Agora eu vou buscar. Vou trazer uma referência interessante. Eu vou ler e vocês que vão dizer quem foi que falou isso, tá? Eu não vou falar nada. Teve um camarada que certa feita disse o seguinte, olha, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este continuo fazendo. Aí eu pergunto para vocês, quem disse isso? Gente, responda, pelo amor. Os encarnados, tá? Foi para os encarnados que eu perguntei. Se errar, tá tudo certo, tá? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso falou isso. Não foi Jailson, todo tortinho, todo errado. Paulo de Tarso. Cara disciplinado, persistente. Cara bom naquilo que estava fazendo. Ele, olha a profundidade. Vou ler novamente. Tenho o desejo de fazer o que é bom. Eu só desejo aquilo que eu não tenho ainda. Passo a ter, continuo desejando, sim. Mas o desejo mesmo, tu tem por aquilo que não se tem ainda. Mas não tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Ou seja, ele está fazendo ainda o que é errado, né? E é Paulo de Tarso. É ele desperto. É ele espiritualmente desperto, reconhecendo a si mesmo. Olha, eu sei o que eu devo fazer, mas ainda não consigo. Eu ainda não consigo fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. E quantas vezes nós estamos nessa situação? Eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço. E faço tudo errado. Não, amanhã eu vou fazer direito. Segunda-feira eu vou na academia, começa a dieta. Não, mas na próxima semana eu vou na palestra. Próxima semana, hoje à noite, quando eu chegar do trabalho, eu vou pegar o livro e vou ler. Não, já se passou algum tempo. Tá tudo bem, calma, tá tudo certo. Despertar é assim mesmo. E eu oro para que a tua consciência continue te despertando, pesando, sabe? Para que você continue querendo. E chega um momento que você vai pegar o livro. Eu fui ler um livro pela primeira vez na minha vida aos 21 anos. Um livro inteiro, do prolegômeno ali até o final. Aos 21. E hoje eu gosto bastante de ler, apesar de ter alguns traumas com leitura, mas enfim. Eu leio bastante. Mas foi gradual, até eu pegar o hábito. Então despertar espiritualmente significa isso também. É eu estar atento que eu preciso fazer e devagarinho eu vou fazendo. Mas o que nos impede? Aí agora é contigo. Eu sei o que me impede de caminhar mais rápido, não vou dizer mais rápido, mas com mais consistência.
Analise a sua própria consciência. Dê a você mesmo as respostas que já está aí na tua consciência. O que te impede de despertar espiritualmente? O que te impede de dar passos consistentes, disciplinados, em direção a essa espiritualidade? Responda a você mesmo, não diz para ninguém. Porque isso é uma questão sua, interna. Não é da minha conta. É da tua conta com o teu mentor espiritual, por exemplo, com a espiritualidade. Não fala para ninguém. É você versus você. Mas não deixe de se questionar. Por que eu ainda estou estagnado desse jeito espiritualmente falando? Desperta eu já estou. Eu já levantei da cama. Mas o que me impede de dar o próximo passo? A resposta vem. Porque o despertar espiritual é a busca do que está escrito no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Sede perfeitos é o nome do capítulo. Veja só o que diz esse capítulo. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. E eu vou repetir. Despertar espiritualmente é buscar as virtudes descritas nesse capítulo. Despertar espiritualmente é buscar conscientemente as virtudes descritas nesse capítulo. Interroga a própria consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou esta lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa contra ele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejava que lhes fizessem. Despertar espiritualmente é buscar as virtudes desse capítulo. Continuo. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem a sua permissão, nada acontece. E se lhe submete à vontade de todas as coisas. Repito, despertar espiritualmente é buscar essas virtudes. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. E eu repito, despertar espiritualmente é buscar essas virtudes. Tem muitas outras, é um capítulo longo, mas que são coisas lindas. Conseguimos já praticar isso todos os dias? Não. Não conseguimos. Está errado? Não. É a nossa faixa evolutiva. A gente está buscando o próximo passo. Olha, tem dia que a gente consegue agir com justiça. Outros dias não. Tem dias que a gente consegue depositar toda a nossa fé em Deus. Tem dias que não. Está errado? Está tudo certo. Só continua. Continua disciplinado. Chegamos agora ao quarto nível de consciência, que é a consciência de prece. Esse vai algumas encarnações ainda, tá? Para a gente alcançar. Pelo menos eu. Né? Consciência de prece é aquilo que diz orai sem cessar, basicamente. É quando eu já vivo, mesmo na matéria, mesmo encarnado, eu já vivo para o que é espiritual. É quando, mesmo encarnado, eu já vivo para o que é espiritual. Esse mundo já não me afeta mais. Eu percebo, sabe, consciência? É eu perceber o mundo à minha volta, as minhas emoções e agir sobre isso. Então, os meus sentimentos e o mundo à minha volta já não me derrubam mais. Porque eu vivo para o que é o espiritual. Maior exemplo, Jesus. Sendo crucificado, sendo cuspido, espancado, ele disse, perdoa, pois eles não sabem o que faz. Porque se fosse qualquer um de nós, a gente ia dizer, né? Perdoa que nada, taca fogo em todo mundo, Deus. Né? Mas ele já vive uma consciência de prece. Então, mesmo sendo humilhado por aqueles que ele veio salvar, ele pediu perdão para que Deus o perdoasse. Isso é uma consciência de prece. Jesus, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Colocai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Mateus 6,33. Ou seja, é colocar o que é de Deus em primeiro lugar. E todo o resto será acrescentado. Já vivemos isso? Não. Mas eu ouso dizer que em algum momento da nossa vida, a gente até consegue praticar. A gente até consegue colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado. Mas não é disciplinado, não é constante. Está errado? Não, não está. Está tudo certo. Nós ainda vivemos em um mundo de provas e expiações que é isso.
O que nós temos que ter na nossa consciênciazinha assim mesmo, encrostado no nosso pensamento, é que a gente tem que continuar. A gente tem que continuar, não recuar. Continua sempre. Está vindo à casa espírita, está estudando, está vindo a palestras, continua. Está indo na igreja evangélica, na igreja católica, em outra vertente religiosa, continua. Porque Deus espera mais da gente disciplina e não mudar para anjos de provas e expiações para um mundo celestial em uma encarnação. Só continua. A continuidade é o segredo da coisa. Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus, mas quando ele decidiu parar por medo, ele se afogou. Não se afogou literalmente, tá, gente? Só ia afundando. E Jesus resgatou ele. Por quê? Ele parou. E quando nós paramos nessa continuidade que a gente vinha dando, a gente vai sim afundando. Tá errado? Não, tudo bem. Tá tudo certo. Só lembra de retomar o caminho de volta. Só lembra de retomar. Tem um provérbio, eu acho que japonês, não sei bem assim, que se você pegou o trem errado, perceba logo e desça na primeira estação, porque se você for muito longe, retornar é mais caro. Então, se por algum motivo tu pegou o trem errado na vida, e acontece, não é um julgamento, não tem nada de errado com isso. Retoma. Só retoma o caminho. Jesus está à nossa porta o tempo inteiro, só esperando que a gente dê esse estalo. Vamos voltar. Pô, já errei tanto na vida, cara. Mesmo desperto, minha consciência está pesando. Joana de Ângeles. O ser consciente não se culpa e nem se justifica, apenas se transforma. Errou. Não se culpe. Ah, eu fiz de novo. Não se culpe. Também não se justifique. Ah, eu fiz isso por causa que minha infância foi toda errada. Eu fiz isso porque fulano ciclano. Não justifique nem se culpe, apenas se transforme. A vida é isso, transformação constante. E a gente vai vivendo de etapas em etapas. Paulo de Tarso, Senhor, o que queres que eu faça? Pegou o caminho errado, matando os cristãos, né? Pegou o caminho errado. Chegou um momento que ele disse, olha, tá, despertei, e aí? O que tu quer que eu faça? Ele não sabia o que fazer, ele despertou, mas não sabia o que fazer. E chegou um dado momento na carreira do Paulo que ele disse, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele começou sem saber o que fazer e terminou dizendo, já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Existe um Provérbios de Salomão que diz o seguinte, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até se tornar dia pleno. A vereda, o caminho do justo, é como a alvorada, o nascer do sol. Vai se tornando dia claro, pouquinho. E eu vou fazer uma alteraçãozinha aqui, tá? É uma blasfêmia, mas eu vou fazer e vocês me entendam, tá? Eu vou dizer o seguinte, o despertar espiritual é como o nascer do sol. Vem devagarinho, até que se torne um dia claro. Só não pare, continue, que assim seja. Façamos nossa prece. Mentaliza Jesus Cristo. Pede para que do teu lado esteja o teu mentor espiritual. Que nessa vibração suave de amor, trazida pelo nosso Mestre Jesus e a equipe espiritual da casa, possamos entregar o nosso coração a Jesus e pedir, Mestre amado, nos ajuda nesse despertar. A vida tem suas exigências, nosso ego às vezes nos pesa, nos fere, mas desperto que já somos, pedimos que nos ajude com o próximo passo, porque vacilante que somos quando decidimos por nós mesmos, sozinhos, muitas vezes tomamos caminhos errados, mas de Tu vem toda a sabedoria, toda a bondade, todo amor, toda a compreensão, alivia o peso da nossa mente, dos nossos corações, para que a gente possa prosseguir as nossas vidas, buscando sempre o próximo passo, melhorando ainda mais o nosso despertar. Porque invariavelmente, Senhor, seremos um dia espíritos puros, mas até lá precisamos estar firmes
disciplinados, continuando nessa jornada. Pedimos para que nossos corpos físicos e espirituais também possam ser curados, se for necessário, se for da tua vontade. Que bons espíritos possam nos acompanhar, possam nos orientar dia após dia nessa jornada. Que assim seja.